Boa noite, presidenta, colegas, quem nos acompanha aqui na Câmara, aqui no plenário ou em casa. Boa noite a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de falar sobre um projeto que eu apresentei aqui da deputada Denise Pessoa, aquela emenda sobre o #participa, e eu gostaria de comunicar, então, que nós ficamos em segundo lugar. Haverá um desdobramento, então, a Casa de Passagem do Vale ficou em segundo lugar. Houve uma inscrição de 195 projetos, 173 foram classificados, então, para uma próxima etapa. Houve também 74 mil votantes, então foi um sucesso, foi bastante representativo. E eu trago aqui essa tabela a fim de agradecer a todos que contribuíram, as pessoas que votaram, as pessoas que, enfim, se importam, que essa pauta tão importante que é lutar contra a violência à mulher, essas pessoas todas, independente de serem homens ou mulheres, né, mas que apoiaram esse projeto. Então, eu quero agradecer, aproveitar essa sessão para agradecer. Tá? A minha segunda questão que eu quero trazer na noite de hoje é a respeito do Parque Ney Arruda. Né? É um parque muito bonito, que já está sendo restaurado pós-enchente, mas o parque, pode ir passando as imagens, Vanusa, o parque, e aqui nós colocamos as datas justamente para chamar a atenção para um detalhe. Né? O que eu trago aqui não tem a ver com o pós-enchente, mas o que já acontecia antes, que é uma quase total ausência de árvores no parque. É um lugar lindo, é um projeto bacana, mas as crianças brincam em brinquedos que estão torrando de sol, né? São muito quentes, não se tem um lugar para sentar. A gente leva a criança para brincar e tudo mais. Pode deixar aí, Vanusa. A gente leva as crianças para brincarem aí, mas nós não temos onde sentar enquanto ficamos ali, porque são poucas as árvores que estão mais na orla do rio e que, claro, as pessoas vão chegando e em pouco tempo se esvazia. Então, já que existe agora todo um projeto de reflorestar a orla e tudo mais, eu trago aqui a sugestão de que a gente avance um pouco mais e também coloque mais árvores no parque propriamente dito, para que as crianças fiquem protegidas do sol, não só com os protetores, mas com a natureza. É que um parque é isso, um parque é natureza. E, na mesma linha, mais lixeiras, né, que tem uma falta de lixeiras no local, até em função do pós-enchente. Tá? Outra questão que eu trago, ok, Vanusa. A outra questão que eu trago logo em seguida, o Cascão falava há pouco a respeito do bairro Moinhos, Coab Moinhos, né? E eu trago aqui uma questão da Coab ali quase em divisa com o florestal, ou divisa com o florestal. Tem havido queixas de muitos moradores em relação a uma infestação de mosquitos, que é bastante séria, que já foi feito requerimentos, já foi feito queixa na ouvidoria, e continua essa questão dos mosquitos. Em época de dengue, obviamente, nós precisamos chamar atenção para isso. E, mais recentemente, também, em função de um mato que cresceu e que não foi roçado, a infestação de ratos também. Então, eu trago esse apelo, né, dessa parte, então, do bairro Moinhos. E eu quero encerrar a minha fala com um pedido para todos nós, para quem nos acompanha, para nós, vereadores e vereadoras. Como o colega Éder acabou de colocar, e também outros colegas, nós vimos discutindo essa questão da religiosidade, da leitura da Bíblia, enfim.
As pessoas que nos acompanham nas redes sociais também têm se manifestado nesse sentido e tudo mais. Onde eu quero chegar com essa minha colocação? Eu percebo que, independentemente do nosso credo, existe uma concepção entre nós, independentemente do nosso credo. Tá? Existe uma convergência entre nós que se preocupa com o amor, com a atenção ao próximo, com a solidariedade, com o cuidado. Né? Eu nunca ouvi em religião alguma qualquer associação com Deus, a Deus, que não fosse pautada pelo amor, né? Que não fosse pautada pela tolerância. Então, essa fala aparece aqui, aparece nas redes sociais, e a gente vê que existe, sim, uma preocupação muito grande, uma fé muito grande, e uma concepção muito próxima sobre o amor, a necessidade de amor. E é por isso que, confiando no que eu tenho visto, e lido, e ouvido, que eu venho fazer um apelo importante, que eu considero muito importante, que é nós começarmos a lutar contra os discursos de ódio nas redes sociais, porque tem sido assustador, gente. Discursos de ódio facilmente viram ações de ódio. Tá? E ódio e Deus, pensando na contextualização da nossa cidade, não fazem sentido. Muito recentemente, uma ex-delegada fez um programa de rádio e ela foi literalmente atacada por jovens, por pessoas da comunidade que passam a usar o ódio como ferramenta. Então, encerrando a minha fala, presidenta, um apelo ao diálogo e ao amor que a gente tanto pede. Obrigada.